Bom, então vamos a mais uma questão de matemática da FUVEST 2021. O tema dessa questão é máximo divisor comum, né, o MDC, e também envolve cálculo de volume. No caso, a gente precisa construir um paralelepípedo com cubos idênticos. Então, vamos à leitura da questão. Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 60 por 24 por 18 centímetros, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Beleza, então a gente já está entendendo que a gente tem um paralelepípedo, né? Aqui eu trouxe essa figura apenas ilustrativa, ela não está proporcional, mas é apenas para o nosso entendimento. E aqui seriam os lados de 60, 24 e 18 centímetros. E a gente precisa construir essa figura aqui, esse paralelepípedo reto retângulo, com cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Mas além disso também, né, a gente precisa construir esse paralelepípedo com a menor quantidade possível desses cubos idênticos. Bom, então se a gente precisa construir com a menor quantidade possível, então isso diz pra gente o quê? Que a gente precisa maximizar os lados desses cubos. Porque quanto maior o lado do cubo, maior será o cubo. E quanto maior o cubo, a gente precisa de menos quantidade desses cubos para fazer essa figura, certo? Se fossem vários cubinhos pequenos, a gente precisaria de muito mais cubos para construir a figura. Então a gente precisa maximizar o lado dos cubos, beleza? E além disso, né, esses lados, essa medida desses lados dos cubos, elas precisam dividir perfeitamente os lados de 60, 24 e 18. Por quê? Porque a gente quer construir essa figura perfeitamente, não quer que fique faltando, sobrando um espacinho, né? Então, já vem à nossa mente o quê? Fazer o cálculo do máximo divisor comum dessas três dimensões aqui. Então, vamos fazer esse cálculo. Bom, como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente coloca os três números aqui e a gente começa dividindo por 2, que é o primeiro número primo, né? Bom, 2 a gente divide aqui, dá para dividir os três números, eles ficam então 30, 12 e 9, e a gente conseguiu dividir os três números. Então a gente circula esse número aqui, a gente anota ele, beleza? Bom, continuando, a gente ainda consegue dividir por 2 aqui, né? Então vamos dividir por 2, fica 15, 6 e 9, porque o 9 aqui manteve porque não dá para dividir por 2. Como não atendeu a todos essa divisão aqui, então a gente não circula esse número aqui. Bom, ainda dá para continuar com o número 2, então vamos dividir 15, não dá, então continua 15. O 6 ele vira 3, porque dá para dividir, e o 9 continua 9. Também não circula esse número aqui. Bom, agora a gente pode ir para o próximo número primo, porque não dá mais para dividir por 2, que seria o 3, então, aqui no caso. Aqui a gente vai ter, então, 5, a gente vai ter 1 e 3. A gente conseguiu dividir os três números aqui, então a gente também anota esse número aqui, deixa anotado. Beleza, vamos para o próximo divisor aqui. Então a gente ainda consegue dividir por 3. Então vamos colocar o 3 aqui. E a gente consegue então aqui obter 5, porque não dá, né? O 1 já chegou no máximo possível, já chegou no final com o número 1. E o 3 aqui vira 1. Beleza, não dá mais para dividir por 3, então a gente tem que ir para o próximo número primo, que seria o número 5. Tá? Então o número 5 ele vai atender aqui a divisão e vai chegar no final que a gente quer, que são todos os números 1 aqui na última linha. Beleza, então a gente já tem tudo que a gente precisa calcular aqui para extrair então o máximo divisor comum. Tá? E o máximo divisor comum ele é a multiplicação desses números que a gente anotou, que atendeu a divisão de todos os três números. Bom, então a multiplicação desses números aqui seria 2 vezes 3, que é igual a 6, que é o máximo divisor comum e que é justamente a dimensão que a gente está querendo, que é o valor do lado do cubo. Bom, então cada cubo tem lado de 6 centímetros, logo o volume de cada cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 ao cubo, centímetros cúbicos. Ok, então olha só que interessante, a gente já sabe qual que é o volume total desse paralelepípedo, porque a gente tem essas três dimensões aqui, a gente pode multiplicá-las e obter o volume total do paralelepípedo. E além disso, a gente já sabe também o volume de cada cubo atendendo às condições que o enunciado disse para a gente. Tá, então se a gente pegar o volume total e dividir pelo volume de cada cubo, a gente obtém o número de cubos necessários para construir essa figura aqui. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Porque é o que a gente precisa calcular. Beleza, então o número de cubos seria 60 vezes 24 vezes 18, que são as dimensões do paralelepípedo, dividido por 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6. A gente consegue fazer algumas simplificações aqui, né? 60 por 6 dá 10,
24 por 6 dá 4 e 18 por 6 dá 3. Então o número de cubos é 10 vezes 4 vezes 3, que é 120. Então seria a letra E, tá certo? Então a gente precisa de 120 cubos para construir esse paralelepípedo, dadas as condições do enunciado. Beleza, pessoal? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e fica ligado nos próximos vídeos. Valeu!